convidá-lo nesse instante a abrir comigo a sua Bíblia no texto de Efésios, Efésios capítulo de número 1. Efésios capítulo 1, verso de número 3 até o versículo de número 6. Nesta noite nós vamos iniciar uma nova série de mensagens. Série esta que terá 3 mensagens a contar com esta que estudaremos hoje, que tem por título Amados por Deus. Nessas 3 semanas vamos refletir sobre uma das doutrinas mais doces do Evangelho. A verdade é que temos um Deus poderoso, gracioso, que resolveu nos amar profundamente. Para isso, abra comigo a sua Bíblia neste texto, Efésios, capítulo de número 1. Assim diz a palavra de Deus. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Antes da fundação do mundo, Deus nos escolheu nele, para sermos santos e irrepreensíveis diante dele. Em amor, nos predestinou para ele, para sermos adotados como seus filhos, por meio de Jesus Cristo, segundo o propósito de sua vontade, para o louvor da sua graça, que ele nos concedeu gratuitamente no amado. Quem é você? Concordamos que, a depender do lugar em que esta pergunta seja feita, a resposta pode variar bastante. Por exemplo, se estamos no estrangeiro e alguém nos faz essa pergunta, talvez você possa dizer, sou brasileiro, sou boliviana, sou argentina. Se essa pergunta é feita no ambiente de trabalho, talvez alguns digam, sou advogado, sou médico, sou administrador, sou pastor. Se o ambiente é um elevador apertado, cheio de pessoas, e de repente um cheiro forte surge, todos nós dizemos, sou inocente. Brincadeiras à parte, de alguma forma, costumamos vincular a nossa identidade ao local onde nascemos, à família que pertencemos, à função que desempenhamos, ou até mesmo os bons ou os maus modos que costumam nos acompanhar ao longo da vida. Era também esta, irmãos, uma prática comum dentre os judeus que faziam parte daquela recente comunidade local de cristãos que foram alvos da pregação do apóstolo Paulo, enquanto este esteve durante 3 anos pregando em uma das cidades mais importantes do Império Romano, conhecido como a cidade de Éfeso. O apóstolo Paulo esteve ali, pregando o evangelho a judeus e a gentios, e por mais que muitos judeus tenham sido convertidos, tenham sido levados à presença de Cristo, é verdade que muitos destes permaneceram tendo algumas confusões, algumas visões incorretas em sua mente. A sua visão continuava distorcida com um certo tipo de nacionalismo idólatra, que os levava a nutrir uma visão errada, não apenas sobre a identidade que possuíam, como também a identidade das pessoas que estavam à sua volta, a saber, os gentios, aqueles que não eram judeus de nascimento. O nacionalismo preservava as suas identidades alicerçadas no povo e na terra onde tinham nascido. Paulo mostraria àquela igreja e a nós que a nossa identidade, à medida que abraçamos o Evangelho de Cristo, não pode estar ancorada em qualquer outro lugar, senão na incrível, maravilhosa verdade de que somos amados por Deus. Como o apóstolo Paulo nos mostra isso, irmãos, escrevendo sobre Efésios, não foram poucas as pessoas que ficaram espantadas diante da beleza desta carta. Por exemplo, um dos grandes pregadores do século passado, conhecido como Martin Lloyd-Jones, disse que Efésios era a pérola das cartas paulinas. Preso em solo romano, Paulo endereça essa pequena carta, que possui em si apenas 155 versículos, divididos em 6 capítulos, rica em profunda teologia, com um grande objetivo em mente.
O apóstolo Paulo deseja falar ao povo da cidade de Éfeso e arredores que haveriam de receber posteriormente essa carta, à medida que ela fosse espalhada pela região da Ásia Menor. Sobre a igreja. Qual é a identidade da igreja? Quem é de fato o povo de Deus? Quais são as características que compõem estes que foram salvos em Cristo Jesus? Ao longo de sua carta tão densa teologicamente falando, poderíamos perceber duas divisões claras, uma que vai do capítulo 1 até o capítulo 3, e outra divisão que vai do capítulo 4 até o capítulo 6. Nesta primeira parte da carta, o apóstolo Paulo se delonga em falar acerca da doutrina da identidade do povo de Deus. Na segunda parte, que vai do capítulo 6 ao capítulo 6, capítulo 4 ao capítulo 6, o apóstolo Paulo nos fala sobre, de forma prática, como vivemos à luz da identidade que possuímos no Senhor Jesus Cristo. Em outras palavras, como a igreja vive à luz da sua identidade. No texto que estudaremos nesta noite e ao longo das 2 próximas semanas, como disse a vocês, ficaremos imersos em apenas 14 preciosos versículos. Podem parecer poucos versículos para tantas pregações, mas o que temos diante de nós é como aquele pequeno perfume francês. É pequeno, mas à medida que o experimentamos, o seu cheiro pode ser sentido de longe. Estamos diante de uma pérola de grande valor. Imersos na parte doutrinária desta carta, mas especificamente nesta noite, dos versos 3 a 6 deste primeiro capítulo, aprenderemos a verdade de que somos profundamente amados por Deus. À luz dos versos em destaque, somos amados por Deus Pai. Como podemos experimentar, perceber o amor com que somos abraçados por Deus Pai? Perceba comigo 3 verdades que saltam do seu texto através do verso do seu boletim informativo. Somos amados por Deus Pai, irmãos, e podemos perceber isso de 3 maneiras. O Pai nos presenteou com bênçãos espirituais. O Pai nos escolheu para sermos santos. O Pai nos predestinou para sermos seus filhos. É o que podemos perceber através dos 3 verbos que são destacados por Paulo ao longo destes versículos que abrem a sua introdução à carta aos Efésios. Paulo nos diz que Deus nos abençoou. Verso 3, Paulo diz que Deus nos escolheu, verso 4. O apóstolo diz que Deus nos predestinou, versículo 5 e versículo 6. Percebamos inicialmente a primeira verdade, o Pai nos presenteou com bênçãos espirituais. O apóstolo Paulo escreve essa carta, como disse a vocês, logo após ter pregado o evangelho na cidade de Éfeso, afastado-se dessa cidade, continuado a sua trajetória missionária, e agora não mais livre, antes preso, na cidade de Roma, dedicado a escrever a diversas igrejas. É daqui, da prisão onde está em Roma, que saem as suas tão famosas cartas da prisão. Colossenses, outras e Efésios. É interessante perceber esse contexto histórico porque faz todo sentido. A sua importância é destacada à medida que percebemos as primeiras palavras que ele utiliza para abrir o versículo de número 3. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Esta primeira expressão que o apóstolo Paulo utiliza, bendito seja Deus, descreve todo o fluxo de pensamento que invade os 14 versos que se seguem. Estamos diante de uma única sentença, de uma única declaração que parece sair de alguém que está apaixonado por uma verdade. Se em português isso não nos fica tão claro, estudiosos da língua grega, língua em que o Novo Testamento foi escrito, realçam que parece que Paulo acha-se em grande júbilo, em grande festa, em êxtase, diante daquilo que está a anunciar. Ele não coloca as pontuações, ele não faz pausas, antes enaltece o Senhor de todo o seu coração, separando as divisões do seu argumento, através de uma mesma expressão que se repete 3 vezes ao longo deste texto. A expressão que salta desta passagem é para o louvor da glória, para o louvor da sua glória. Versículo 6, versículo 12 e versículo de número 14. Ele está tomado de louvor a Deus. O seu coração engrandece ao Senhor em grande alegria, em grande satisfação. E qual a razão de sua grande alegria?
mesmo estando preso, mesmo sem saber qual seria o seu destino, o que seria da sua vida, se sairia ou não do cativeiro, se estaria logo mais solto para voltar à companhia dos seus amigos, das suas ovelhas de Éfeso e de outras regiões, ou se seria levado definitivamente em direção ao martírio. A razão acha-se nas palavras que seguem o verso 3. Seja o nosso Deus e Pai e o nosso Senhor Jesus Cristo, do nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Talvez a sua versão, a ARA, coloque no passado. A NAA, Nova Almeida Atualizada, carrega melhor o sentido do texto. Ou a ARA diz, nos tem abençoado. Você pode conferir o texto comigo. Enquanto a NAA nos diz, de forma concreta, nos abençoou. Eis uma declaração que resume o status do povo de Deus ao longo da história. Nós somos abençoados. Não abençoados por homens, não abençoados por homens que possuem costas largas, como imperadores de Roma, como poderosos dos nossos dias. Nós somos abençoados pelo próprio Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo. Se entendêssemos a grandiosidade desse texto, romperíamos em louvor também, como Paulo fez neste instante. Mas será que sabemos quais são essas bênçãos com as quais Deus nos abençoou? Quando falamos sobre bênçãos dos nossos dias, talvez algumas imagens podem surgir no nosso imaginário. Carros, propriedades, dinheiro, saúde, longevidade. Mas não são essas as bênçãos que Paulo ergue louvores a Deus pelo fato de Deus lhes ter concedido. As bênçãos são espirituais nas regiões celestiais. Não são bênçãos que podem ser conquistadas por nós neste plano. Tampouco são bênçãos que podem ser retiradas de nós neste plano. Elas não se corrompem como o dinheiro, a prata, o ouro que podemos adquirir ao longo da vida. São bênçãos que estão guardadas em uma outra região, nos céus. E um detalhe, estas bênçãos nos são garantidas por uma única razão. Elas estão em Cristo. Nós só podemos herdar estas bênçãos à medida que nos relacionamos com o Senhor Jesus Cristo. Por assim dizer, Jesus Cristo é a chave que abre o baú dos tesouros das bênçãos de Deus. As bênçãos que o apóstolo Paulo deseja ressaltar aos seus leitores, a mim, a você, é a grande dádiva da salvação, irmãos. Eis o melhor presente que Deus pode nos conceder. O apóstolo Paulo está falando sobre a bênção que Deus nos concedeu no passado, no presente e no futuro. Aquilo que em Romanos capítulo 8, versos 29 e 30, escrevendo à igreja de Roma, por sinal local onde estava, à medida que escrevia esta carta, Paulo disse: pois aqueles que de antemão conheceu, a ele também predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho. Verso 30, e aos que predestinou, a esses também chamou, e aos que chamou também justificou, e aos que justificou, a esses também glorificou. Eis o grande baú dos tesouros de Deus que Cristo Jesus destravou para que pudéssemos usufruir deles eternamente. Não são bênçãos que passam, não são bênçãos que podem nos ser tiradas, mas é a grande dádiva da salvação. É a eleição, é o chamado eficaz, é a justificação, a conversão, a santificação e, por fim, a glorificação, quando finalmente seremos conformados perfeitamente à imagem do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. É por isso que esse homem, mesmo estando preso, sem saber do seu destino, pode alegrar-se de todo o seu coração. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, porque Ele nos abençoou. Esse texto nos ensina, irmãos, deveríamos adotar uma postura semelhante, mesmo que em meio aos dias mais difíceis da vida. Esse texto nos mostra que não há aflição nesta vida que seja tão pesada
ao ponto de ser capaz de nos arrancar das alegrias que o céu tem para cada um de nós. As dádivas do céu sempre serão maiores do que as provações da terra. O Senhor não nos promete nos livrar das prisões, livrar das aflições, livrar das provações, livrar dos desertos. O que Deus nos promete é muito melhor. Ele nos promete bênçãos espirituais em Cristo Jesus. Se ele erguesse a sua voz e prometesse aos efésios casas, propriedades, esses homens não estariam seguros, porque Cláudio, Nero, Domiciano e os vários imperadores de Roma, com uma canetada, poderiam arrancar de suas mãos. Mas o que Paulo nos diz, o que Paulo escreve, o que Deus nos promete, são bênçãos que estão guardadas no Senhor Jesus Cristo. E se você está nele, você é herdeiro de cada uma destas dádivas. Isso não deveria encher o nosso coração nesta noite de alegria. Isso não deveria tirar o seu coração deste marasmo de abatimento, de frieza, e colocar um sorriso, aquele sorriso de orelha a orelha, de siso a siso, nos nossos rostos. Nós fomos profundamente abençoados. Isso não é uma declaração triunfalista, é uma declaração da mais perfeita realidade que abraça a vida de todo o povo de Deus. Em segundo lugar, queridos, eu peço que você perceba o verso de número 4. Se o amor de Deus pode ser percebido através das suas ricas bênçãos espirituais que Ele nos concede, através do verso 4, percebemos este mesmo amor à medida que o Pai nos escolhe para sermos santos. Perceba comigo o verso 4 que assim nos diz: antes da fundação do mundo, Deus nos escolheu nele para sermos santos e irrepreensíveis diante dele. Fiquemos aqui. Eu gostaria que você percebesse esse verso através de duas partes. Perceba o momento em que Deus nos escolheu. O texto nos diz que antes da fundação do mundo foi este momento. Antes que o tempo existisse, antes que a terra fosse criada, antes que você existisse, antes que você viesse à luz, antes de todas as coisas que podemos conhecer, Deus decretou um santo e perfeito propósito para as nossas vidas. Ele resolveu nos escolher para si. Ele resolveu nos chamar para sermos o seu povo. Eu sei que essa é uma das doutrinas mais complicadas que a Bíblia nos oferece. Mas o fato de ser uma doutrina complicada não significa que não é uma doutrina verdadeira. Tampouco uma doutrina que não deveríamos abraçar em nossos corações. Ao destacar que Deus nos escolheu antes da fundação do mundo, o apóstolo Paulo está deixando claro para os seus leitores que Deus não nos escolheu por conta de qualquer coisa que tivéssemos em nós mesmos, por quaisquer méritos que carregássemos em nossas vidas. Porque Ele olhou para você, se encantou com a sua beleza, com a sua aparência, e então resolveu lhe salvar. Porque Deus olhou para as suas obras, percebeu a sua justiça e disse: ela merece ser salva, ela será salva, Ele será chamado de meu por isso. Ao nos destacar que Deus nos escolheu antes da fundação do mundo, Paulo está nos apresentando uma doutrina que chamamos de eleição incondicional. Não havia condições para que fôssemos salvos, senão a pura graça de Deus. Uma outra verdade que salta do texto, à medida que Paulo nos diz que fomos salvos antes da fundação do mundo, para Ele, nos escolhendo nele, é que a salvação é uma obra soberana de Deus, irmãos. Deus não nos salva porque nos empenhamos de alguma forma em conquistá-lo. Novamente, a salvação é graça, é eleição incondicional. Em segundo lugar, perceba a segunda parte deste versículo. Note, por que Deus nos salvou? O texto nos diz, para sermos santos e irrepreensíveis diante dele. Essa pequena expressão que Paulo destaca no versículo 4, para, não deveria ser ignorada por nós, antes deveríamos circulá-las em nossa Bíblia.
Ele não diz por que fomos santos, por que éramos santos, mas para que fôssemos santos. Isso significa dizer que a santificação, a nossa justiça, as nossas boas obras não são a causa da eleição, não são a condição da eleição, mas são consequência da eleição. É porque fomos salvos por Deus, porque Deus nos escolheu, porque esse que nos escolheu, nos chamou, nos justificou, que então vivemos em santidade, que então somos progressivamente santificados. E o que significa santificação, irmãos? Essas duas palavras que Paulo utiliza têm o seu destaque no texto. Santificação ou santidade significa separação. Deus nos escolheu nele para que fôssemos separados do mundo, para que fôssemos arrancados dos valores caídos deste mundo, para que não vivêssemos mais de acordo com os princípios, os desejos da carne, os valores que norteiam a nossa sociedade, mas para que fôssemos transformados pela renovação da nossa mente, a fim de vivermos a perfeita, boa e agradável vontade de Deus. E sendo santos ou separados, podemos viver de forma irrepreensível. Note, isso não significa perfeccionismo cristão. Todos nós sabemos que nós não somos perfeitos e nem conseguiremos ser deste lado de cada eternidade. Ser irrepreensível não significa ser perfeito. Ser irrepreensível significa ser alguém intencionalmente marcado pela imagem, semelhança, marcado pelo caráter, pela semelhança do Senhor Jesus Cristo. Essa é uma das características que o apóstolo Paulo estabelece para presbíteros e para diáconos. Para aqueles homens que deveriam liderar o povo de Deus, eles devem ser irrepreensíveis. Pastores, presbíteros, fiéis, diáconos fiéis. Eles não são perfeitos, são pecadores, mas podem ser irrepreensíveis. No sentido de que esses homens podem viver sem ter um cadáver que denuncia incoerência, pecados abertamente negligenciados, enfim, é possível ser irrepreensível, pela graça de Deus. E foi para isso que o Senhor Jesus nos chamou para si. Deus nos predestinou para eles, antes da fundação do mundo, Deus nos escolheu nele para sermos santos e irrepreensíveis diante dele. Essa forma graciosa de Deus chamar pessoas para si não é revelada a nós inicialmente na carta aos Efésios, mas é uma marca de toda a Escritura. Vocês se recordam do que aconteceu com Adão logo após ele ter pecado? Não foi Adão que correu aos pés de Deus e disse: Senhor, me aceita de novo. Foi Deus que foi a Adão e disse: onde estás? E o restaurou e colocou sobre ele folhas para cobrir a sua nudez e lhe fez uma promessa, Gênesis 3,15. Quando Israel caía, não era Israel que se lançava aos pés do Senhor dizendo: Deus, por favor, me restaura. Antes era o Senhor que ia ao seu povo e através de profetas chamava o seu povo ao arrependimento. Novamente, não foi o povo que clamou pela vinda de Jesus, mas foi do agrado de Deus enviar o seu Filho para nos resgatar da nossa situação de morte, de desesperança. Foi sempre uma ação soberana de Deus. Esta é a forma, irmãos, este é o modus operandi do nosso Deus agir: graça, soberania, redenção. Ao saber que Deus nos escolheu antes da fundação do mundo, Paulo desejava ensinar àqueles cristãos algo muito importante acerca da identidade deles. Eles não eram fruto de um acidente. Eles não eram o plano B de Deus. Visto que os judeus não foram fiéis, então Deus resolveu estabelecer um plano B. Os gentios, o povo de Éfeso, cristãos de segunda classe. Deus não tem um povo tipo B. Deus só teve um único plano. E este plano foi salvar você. Este plano foi resgatar você. Este plano foi encontrar o seu coração. Este plano foi o chamar para perto. Mesmo quando você se achava nos lugares mais escuros da vida, nas lamas mais barrentas da sua história,
no lodo mais escorregadio que os seus pés poderiam imaginar, mesmo neste lugar, Deus tinha um propósito para a sua vida. Lhe chamar para perto, fazer com que você fosse um com Ele. Essa foi a história de uma jovem, de uma criancinha, melhor dizendo, chamada Maria, que pude conhecer. Maria nasceu no Paraguai, filha de pais aidéticos. E logo após o seu nascimento, fruto de muitas coisas, de pecado, de uma visão distorcida, de tantas coisas, aquela criança, com poucos meses, foi lançada em um lixão para morrer. Até que ela foi resgatada por uma família de missionários que atuam até hoje no Paraguai. Em sua cabeça existiam muitos vermes que estavam literalmente a comendo viva. O Evangelho chegou na sua vida. E hoje, aquela criança tem um versículo ao lado da sua cama, que louva ao seu Deus, que reconhece que Ele é o seu Senhor, que Ele é um Pai perfeito, que Ele é um Deus amoroso, que não há o que temer, porque Deus está com ela. Maria sempre esteve nos planos de Deus. Ela nunca foi o plano B do Senhor. Isso é o mesmo que podemos dizer a seu respeito. Antes da fundação do mundo, Deus te escolheu. Ele usou as diversas circunstâncias da vida para que o Evangelho chegasse até o seu coração e para que estas cordas de amor te aprisionassem com graça, com afeto, com redenção. A sua vida não é um acidente. Por piores que tenham sido as circunstâncias que levaram você a chegar até este dia, saiba, a sua vida não é um acidente. Deus lhe projetou antes da fundação do mundo. Ele tem um certo, claro e gracioso propósito de salvá-lo para si. Em segundo lugar, esse texto nos ensina acerca de sabedoria e também nos dá uma dose de advertência. Visto que não são poucas as pessoas que diante deste texto, que nos fala claramente sobre a doutrina da eleição, da soberania de Deus, em salvar pessoas, em escolher pessoas para a salvação, acham-se em profunda crise, dizendo, se Deus salva aquelas pessoas que assim deseja salvar, logo posso eu viver a forma como bem quiser. Porque se eu sou eleito de Deus, posso pecar, posso estar tranquilo. Deus não se preocupa com isso. Esse texto é um ataque a esta falsa visão. Esse texto nos mostra que o sinônimo de eleição não é perversão, mas santificação. Esse texto nos ensina que o Deus que nos santifica é o mesmo que o Deus que nos elege é o mesmo que nos santifica. O Deus que é poderoso para decretar a nossa eleição é o mesmo Deus que é poderoso para nos dar meios de graça, para que sejamos progressivamente feitos à imagem do seu Filho Jesus. Logo, se você conhece alguém que diz ser eleito, mas não demonstra essa eleição em santificação, não duvide da doutrina bíblica da predestinação e da eleição, duvide da genuinidade da fé desta pessoa. O Deus que elege no capítulo 1 é o mesmo Deus que santifica nos capítulos 5 e 6. O Deus que escolheu soberanamente pessoas para fazerem delas o seu povo é o mesmo Deus que faz dessas pessoas abraçarem, capítulo 5, o fruto da luz, versículo 3. Que faz com que estas pessoas sejam maridos que amam as suas esposas como Cristo amou a igreja. Que faz com que mulheres se submetam aos seus maridos como ao Senhor. Que faz com que filhos honrem os seus pais. Que faz com que pais não provoquem a ira dos seus filhos. Que faz com que servos honrem aos seus senhores como ao Senhor Jesus Cristo. O que faz com que os senhores tratem com dignidade, respeito e honra aqueles que são os seus funcionários. Vocês percebem como as duas coisas não estão divorciadas? Como eleição e santificação não são inimigas, mas caminham em perfeita harmonia? Logo, se somos uma igreja que defende a doutrina da eleição, se enchemos os nossos pulmões para dizer é uma doutrina bíblica, sabe a melhor forma de defender essa doutrina na prática? Em casa,
no trabalho, na sociedade. Não é batendo boca, gente, no Facebook. Não é batendo boca no Instagram. Não é criando guerra com as pessoas que pensam diferente de nós. Se você realmente quer ser um fiel defensor da doutrina bíblica, da eleição, como a Bíblia coloca, fale, mas viva. Defenda com palavras, mas muito mais. Demonstre com santificação o efeito da eleição que você tanto ama, que você tanto defende e que Deus nos deixa claramente exposta na sua palavra. Amém, irmãos? Em terceiro e último lugar, eu peço que você perceba comigo os versos de números 5 e 6. Deus nos ama, somos amados por Deus Pai. Como podemos perceber isso? O Pai nos predestinou para sermos os seus filhos. Qual é a base, queridos, da predestinação? Peço que você perceba a última palavra do versículo 4. Em amor. Nos predestinou para Ele, para sermos adotados como seus filhos, por meio de Jesus Cristo, segundo o propósito de sua vontade, para o louvor da glória da sua graça, que Ele nos concedeu gratuitamente no amado. Deus demonstra o seu amor para conosco, ao passo que Ele nos predestina para sermos os seus filhos. Algumas palavras importantes que precisamos tomar nota no texto. Em primeiro lugar, perceba a base da nossa predestinação. Porque Deus nos predestinou, a resposta é por amor. Você sabe o que é o amor? Talvez são poucos os assuntos que foram mais alvos de escritos, livros, artigos, filósofos, poetas falaram sobre o amor, mas ninguém melhor ensinou sobre o amor do que o próprio Deus. E o que Deus nos diz sobre o amor? Deus nos diz que o amor não é um sentimento, o amor não é um pensamento, o amor não é um desejo, o amor é uma ação. O clássico versículo de João 3,16 nos diz: porque Deus nos amou, que amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. O amor que Deus demonstrou ao mundo não foi manifestado através de um sentimento. Deus não nos quis bem. Deus não desejou algo bom para nós. Deus fez. Deus agiu. Deus atuou de forma concreta, nos enviando o seu Filho. Logo, ao dizer que em amor nos predestinou para Ele, o que Paulo está escrevendo é que Deus planejou a vinda do seu Filho. Deus orquestrou na sua sabedoria, na eternidade, que o seu Filho unigênito haveria de vir ao mundo para morrer em nosso lugar, para ser a base da nossa salvação, para nos resgatar da nossa condição de condenação e nos levar outra vez à presença de Deus. Se a base é o amor, note o critério da nossa salvação, predestinação. Deus nos predestinou para Ele, para sermos adotados como seus filhos, por meio de Jesus Cristo, segundo o que, irmãos? O propósito da sua vontade. Talvez a sua versão esteja o beneplácito da sua vontade. Ou seja, qual critério Deus utilizou? Em resumo, a sua própria vontade. Novamente, soberania. Porque Deus resolveu salvar uns e não outros, porque Ele assim desejou. Deus, na sua soberania que ultrapassa a nossa capacidade mental, resolveu salvar um povo para si. Não porque viu alguma coisa boa em nós, não porque éramos casos mais prováveis do que outras pessoas, mas porque simplesmente assim desejou, simplesmente assim orquestrou. Esta é a doutrina da eleição. Esta é a doutrina que realça a soberania do nosso Deus. Quando eu falo sobre esta doutrina, ou melhor, quando Paulo fala sobre esta doutrina, ele não está querendo excluir qualquer tipo de responsabilidade humana. Porque se no ponto anterior que estudamos,
Algumas pessoas podem dizer, pastor, se a doutrina da eleição é verdadeira, se Deus salva as pessoas que deseja, então posso viver a minha vida como bem quiser, logo Deus vai me salvar, independentemente de eu ter vivido uma vida justa ou injusta. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto contra essa doutrina na cabeça de muitas pessoas é, se Deus resolveu salvar um povo, perdi o fio da meada, gente, agora. Essa parte eu não tinha anotado. Acontece. Voltou. Se Deus desejava salvar um povo e escolheu soberanamente estes, logo, a doutrina da responsabilidade humana é completamente excluída. Se Deus salva quem quer, logo, eu posso desejar muito a Deus, eu posso querer muito a Deus, eu posso implorar pela salvação de Deus e Ele não vai me salvar. Porque Deus tem os seus eleitos. Sabe como é o nome disso? Espantalho. É um espantalho da doutrina da eleição. E esse espantalho talvez seja alimentado por uma falsa visão que eu e vocês podemos nutrir naturalmente quanto ao estado da humanidade sem Jesus. Talvez eu e vocês olhemos para a humanidade sem Jesus, se não nos atentarmos àquilo que a palavra de Deus nos ensina. Imaginemos os homens correndo para Cristo, dizendo, Senhor, eu quero ser salvo, Senhor, eu preciso de Ti. Ao passo que Deus vira as costas para esses e diz, não quero salvar vocês. Só que não é este o caso, irmãos. O quadro que a Bíblia nos apresenta é o seguinte: toda a humanidade está contrária à vontade de Deus, está longe do Senhor, está em guerra contra Ele. Segundo Paulo escreveu em Romanos capítulo 3, não há quem queira a Deus, não há quem busque a Deus. Todos os homens se afastaram, todos os homens se tornaram inimigos de Deus. E enquanto dão as costas para Deus, Deus soberanamente, graciosamente, posta-se diante de alguns e diz, acordem, abram seus olhos. Ouçam o chamado. Vocês estão perdidos, vejam a luz, vejam o meu filho, ele morreu por vocês, ele perdoou seus pecados, ele deseja lhes trazer a vida. Abram e vejam. Isso não é uma descrição de injustiça. Essa é uma descrição de misericórdia. Essa é uma descrição de graça. E somente quando Deus faz isso, nós podemos de fato acordar e de fato sermos levados à sua luz. Isso não anula o fato de que Deus nos chama ao arrependimento, de que devemos crer no Evangelho, pois foi o Senhor Jesus que disse, venham, creiam, arrependam-se dos seus pecados, mas é o mesmo Jesus, irmãos, que diz em João capítulo 6, verso 37, todo aquele que o Pai me deu, esse virá a mim. João capítulo 6, verso 65, ninguém poderá vir a mim se não lhe for concedido pelo Pai. Se nós amamos a Deus, João escreve, é porque Deus nos amou primeiro. Se respondemos ao Senhor, é porque primeiro Ele abriu os nossos olhos. Porque mortos não podem ver, mortos não podem enxergar, mortos não podem crer, mortos permanecem mortos. Até que alguém venha, o Senhor venha e lhes dê vida espiritual. Qual é o alvo desta grande obra que Deus está realizando nas nossas vidas? Perceba o final, verso de número 6. Para o louvor da sua gloriosa graça, que Ele nos concedeu gratuitamente no amado. Se a eleição fosse condicional, condicionada pelo dinheiro que você tem, condicionada pelo tamanho da sua fé, condicionada pela cor da sua pele, condicionada pelo país que nasceu, pela classe social que possui, pela sua inteligência, pelo seu intelecto, condicionada pelas línguas que você fala, talvez isso pudesse glorificar o nosso braço, a nossa inteligência, glorificar o nosso país.
Mas a eleição não é baseada em nenhuma destas coisas. Não é baseada no time que você torce, no partido político que você vota, na cor de pele que possui, no dinheiro que possui, que tem. É por isso que não são nenhuma destas coisas que são glorificadas. A eleição é baseada no amor de Deus, estribada na sua imensa graça, e é por isso que quando Deus nos salva, é a sua graça que é exaltada, é a sua graça que é magnificada. Os holofotes de toda a criação, de toda a eternidade, se voltam para Deus em júbilo, como Paulo estava em Efésios, dizendo: louvado seja Deus por sua gloriosa graça, que nos concedeu gratuitamente no amado. Eis o fim último da obra da salvação. A obra da salvação não nos traz glória. A obra da salvação não deixa o nosso coração cheio de nós mesmos. A obra da salvação não promove louvor a quem prega, a quem anuncia. Promove louvor e glória. A graça bendita do nosso Deus. Se você foi alvo desta salvação, meu irmão, é também assim que o seu coração deveria estar nesta noite. Profundamente grato. Este homem foi um dos grandes pregadores de seus dias. Talvez o maior missionário que o mundo já conheceu, depois do próprio Senhor Jesus Cristo. Mas por que Paulo fez tantas coisas? Por que Paulo pregou a tantas pessoas? Porque Paulo viveu tão intensamente para Deus? E a resposta é: porque Paulo era um homem encantado pela graça de Deus. Você deseja viver para a glória de Deus? Você deseja ser um melhor pai? Deseja ser um melhor marido? Deseja ser uma melhor esposa? Deseja ser um melhor filho? Deseja ser um melhor cristão? Paulo vai falar sobre tudo isso nas partes finais do seu livro, da sua carta. Mas a base para toda a vida cristã é o encantamento com a graça de Deus. Se vivemos pouco para a glória de Deus, é porque pouco encantados somos também com a sua graça. É impossível conhecer essa graça e ficar parado. É impossível conhecer essa graça e não cantar louvores. É impossível conhecer essa graça e não desejar que outras pessoas também a conheçam. É impossível conhecer essa graça e continuarmos sendo os mesmos. No seu coração há encantamento por as verdades que estamos estudando nesta noite. Esse texto abre os nossos olhos também para a nossa segurança, irmãos. Segurança de salvação. Se Deus nos escolheu para sermos adotados como seus filhos, podemos descansar quanto à segurança da nossa salvação, quanto ao estado das nossas almas. Deus não nos elegeu para sermos seus funcionários. Você pode demitir um funcionário. Se ele pisar na bola, você demite, de hoje para amanhã. Deus nos escolheu para sermos seus filhos. E filho é para sempre. Até que a morte separe. Ao nos chamar de seus filhos, ao nos eleger para sermos seus filhos, Deus está dizendo: vocês estão seguros. As aflições que levaram o apóstolo Paulo para a prisão poderiam chegar logo mais também na cidade de Éfeso e fazer o mesmo com aqueles cristãos. Talvez eles pudessem perder as casas. Talvez pudessem ser afastados de seus amigos. Quem sabe pudessem até ser afastados dos cultos dominicais na igreja local de Éfeso. Mas ninguém poderia lhes afastar do grande amor de Deus. Porque Deus não era um colega, Deus não era um patrão. Deus lhes era Pai. Essa é a mesma verdade que você pode carregar no seu coração. Deus é nosso Pai. Eu queria que você que luta com medo de perder a sua salvação, você que hora ou outra sente que os pecados contra os quais luta, nos seus pensamentos, nas suas palavras, nas suas reações, pecados que parecem caminhar com você ao longo de tanto tempo,
que tentam colocar medo em seu coração quanto à estabilidade do amor que Deus tem por você. Que estas verdades façam com que este medo, este temor, sejam lavados da sua consciência. Se você está em Cristo, sobre você estão presentes todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais, e uma destas bênçãos é ser feito filho e filha de Deus. Isso é para sempre. Quem é você? Eu sei que alguns de vocês são professores, outros são administradores. Eu sei que alguns de vocês são flamenguistas, outros, infelizmente, vascaínos. Eu sei que alguns de vocês são casados, outros solteiros, alguns viúvos, outros divorciados. Eu sei que alguns de vocês são pais, outros perderam filhos. Eu sei que alguns de vocês estão vivendo dias muito felizes na vida e na família, outros de vocês estão vivendo dias muito difíceis. Mas o que todos nós, se estamos em Cristo, somos amados por Deus. E é neste lugar que a nossa identidade hoje para todo sempre precisa estar ancorada. Nós somos amados pelo Pai, irmãos. Vamos orar nesse instante? Curvemos as nossas cabeças, busquemos ao Senhor em oração e respondemos a Ele, cantando mais uma vez um louvor ao nosso Salvador. Senhor Deus, obrigado pelo Teu grande amor com que o Senhor nos amou, Pai. Obrigado por poder começar esta oração chamando o Senhor assim, Pai. Obrigado, Senhor, porque ao ter nos adotado, o Senhor nos trouxe segurança de que nunca nos deixaria, de que jamais nos desampararia, de que o Senhor nos chamou para si, para jamais nos lançar fora. Senhor Deus, que as verdades que estudamos nesta noite tragam a nova visão que temos acerca da nossa identidade e da missão que o Senhor nos concede neste mundo. Alegra os corações feridos, traz esperança àqueles que se acham abatidos, e que o Teu amor, a identidade que temos no Senhor, seja a âncora pela qual sustentamos o nosso coração em meio às tempestades da vida. Nós Te agradecemos, Senhor. Te louvamos pelas verdades que lembramos, que fomos ensinados, que foram descortinadas pelo Teu Espírito nesta noite. Recebe o nosso louvor mais uma vez, nesse instante, em nome de Jesus. Amém, amém. Coloquemos-nos em pé, irmãos. Vamos adorar o nosso Deus com mais uma canção.